Oi pessoal, a gente vai novamente conversar sobre literatura e falar sobre um romance essencial na história da literatura brasileira, que é o Vidas Secas de Graciliano Ramos. Essa narrativa não tem somente o poder de comover, de emocionar, de sensibilizar, ou seja, ela não pretende apenas a identificação com o leitor, mas é uma narrativa que, pela sua própria estrutura, pela concepção, ela pretende seduzir o leitor e inseri-lo no meio dela, transformando num de seus personagens. O romance foi publicado a primeira vez em 1938, foi publicado em acho que 38 idiomas. E em italiano, por exemplo, ele já tem mais de 100 edições. E aqui no Brasil ele tem mais de 400. Quando Graciliano Ramos já havia publicado 3 grandes romances, o Caetés, o São Bernardo e o Angústia. A narrativa vai aparecer no cenário da literatura brasileira como uma espécie de inovação. Não somente pelo fato de colocar como personagem uma cachorra, como personagem protagonista, mas também pelo fato de o narrador se colocar como um intruso no meio da narração, compondo um certo personagem que, ao contrário daquela categoria que já havia sido tão debatida do narrador onisciente, este narrador de Vidas Secas vai ser um narrador que ele vai se configurar como uma espécie de como uma espécie de interlocutor no meio desses personagens. A primeira grande sacada do Graciliano Ramos é que ele vai fazer uma espécie de nova fábula na literatura brasileira. Já havia muita gente escrevendo coisas muito boas e o Graciliano toma a personagem, que é a cadela, e transforma essa personagem num ente que vai dialogar diretamente com a gente. Sem palavras, dialogar com sentimentos, com um aceno do rabo, com um olhar profundo, com um gesto de alegria, de felicidade. Baleia é a personagem desta narrativa que possui mais recursos para interagir com o leitor. Então eu acho que essa é a primeira grande sacada do romance. As personagens, elas têm uma imensa dificuldade para se comunicar. As pessoas têm carência de vocabulário, as pessoas têm carência de palavra. A palavra não está, vamos dizer assim, fluindo nessa narrativa. O tempo da narrativa é um tempo sempre passado, mas é um passado contínuo. Parece que os acontecimentos que foram, de certa forma, descentralizados do espaço temporal, eles são reconfigurados num novo tempo. O tempo da narrativa é o presente contínuo sempre. A situação política da narrativa também é uma situação que, vista no passado, ela é sempre atualizada no presente, nas linhas da narrativa. Então essa é outra coisa muito interessante e bastante característica desse tipo de romance que não se repetiu na história da literatura brasileira. Ele é um fenômeno único. Então, nem o próprio Graciliano repetiu. O Graciliano, inclusive, literariamente, dizem a crítica, né, que deixa de escrever com o advento do Vidas Secas. Bom, vou botar os óculos, vou ficar um pouquinho mais feia. Eu não enxergo sem óculos, né? Então eu selecionei primeiro um trechinho, né, que denuncia essa falta, essa aridez de palavras, essa falta de comunicação, né, que é um trejeito típico da narrativa, né, e que o primeiro crítico a perceber essa ausência, essa dificuldade em arrancar palavras dos personagens e do próprio narrador é o João Cabral de Melo Neto, né, quando ele escreveu um poema belíssimo, um dos mais bonitos da sua obra, chamado Graciliano Ramos. Ele louva essa lapidação que o Graciliano faz na tentativa de pegar a pouca palavra, a palavra seca, a palavra pedra, a palavra faca, e inserir ali no meio da narrativa. E essas poucas palavras, essa concisão, não se traduz como ausência de profundidade,
ao contrário, né? Narrativa de poucas palavras, de poucas frases, de pouca adjetivação, na verdade é uma narrativa densa, profunda, na melhor versão que a gente teria de um Dostoiévski, por exemplo. Fabiano foi à feira, instalados no rancho que eles encontraram lá no meio do mato, acabaram descobrindo o proprietário do lugar, o seu Tomás da Bolandeira, e viram em seu Tomás uma pessoa que eles deveriam respeitar, porque tinha posses e porque tinha palavras. Seu Tomás era uma pessoa rica de palavras. E com o dinheiro que seu Tomás pagava a eles, um dia Graciliano, que Graciliano, caralho. Fabiano é abordado na rua, na feira, né, por um soldado que o narrador vai chamar de soldado amarelo, pálido, né? E o soldado se dirige a Fabiano com as seguintes palavras: como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Fabiano sempre havia obedecido. Bom, nesse trechinho a gente já vai observando que o Fabiano tem uma dificuldade na articulação das palavras e ele repete assim meio sem nexo aquilo que ele ouvia de seu Tomás da Bolandeira para tentar um diálogo com o soldado. Nessa dificuldade de arregimentação das palavras, ele não comunica coisa nenhuma, mas se submete. A palavra, na verdade, era para Fabiano uma instituição que estava distante dele. A escola, o vocabulário, a língua. E ele, na presença do soldado, que representava também para ele, de certa forma, poder, a instituição, ele não soube articular o discurso, ele não conseguia dizer o que pretendia, apenas se submeteu e seguiu o soldado amarelo. Esse é o primeiro embate que o Fabiano vai travar com o vocabulário. É a primeira dificuldade que ele tem para se enfrentar com o mundo real. No ambiente da casa, com sim a Vitória, com os meninos, com sim a Terta, a palavra não vinha, mas vinha um resmungo, vinha um clique, vinha um trejeito, um beiço virado, um olhar, alguma coisa, enfim, os recursos todos da imagem, do qual esses personagens lançavam mão e acabavam se comunicando. Esses personagens sem palavras, de discurso caçado, habitam um universo também que acho que aí existe uma denúncia que o narrador, que o próprio autor vai fazer de uma interdição de fala sobre os moradores dos sertões nordestinos. Habitavam a aridez, viviam na aridez, não tinham diálogo nenhum com o poder, com as instituições e estavam cerceados, de certa forma, privados de qualquer interação com o mundo mais convencional, com o mundo de direitos.